Bom dia, turma! Então, vamos dar início a mais um dia de aula, tá certo? Hoje a aula está sendo gravada porque a PRO vai estar em reunião com a direção e a coordenação. Então, a aula hoje será gravada, tá certo? Vocês irão fazer a atividade que a PRO vai postar e vai passar no PV da PRO, ok? Então, vamos dar início a mais um dia de aula, pedindo a Deus que Deus nos dê um dia de paz, de muita sabedoria, saúde e que Ele esteja no comando de todas as nossas atividades, ok? Como sempre, dando início com a nossa escola Pequeno Príncipe. Hoje, sexta-feira, 27 de agosto de 2021. E o assunto de hoje será indústria cultural e sociedade de consumo. E aí vocês estariam me perguntando, professora, o que seria isso? Indústria cultural e sociedade de consumo? O que tem de relação com a arte? Então, vou explicar para vocês. Indústria cultural e sociedade de consumo é nada mais, nada menos do que essas propagandas que nós podemos estarmos vendo todos os dias. Seja ela televisível, seja ela em outdoor, seja ela em panfletos. Então, a arte está muito ligada a esse assunto. Lógico que para você fazer qualquer tipo de propaganda, seja ela nas redes sociais, em outdoor, em televisão, ela precisa ter uma construção, não é verdade? Assim como toda uma pintura, assim como uma cerâmica, ela precisa também ter uma arte, ela precisa ser construída. E hoje é justamente isso que a gente vai estar estudando, como se dá essa construção, tá certo? Indústria cultural. O que seria essa indústria cultural? É o grupo de empresas e instituições que possui como atividade econômica a produção de cultura visando o lucro, ou seja, é você tirar um lucro, tirar um proveito usando uma arte, tá certo? Que meios é que são utilizados para essa arte? O meio utilizado são a televisão, o rádio, jornais, revista, hoje, né, as redes sociais, Facebook, Instagram e outros, esses aplicativos, não é verdade? Estes são feitos de uma maneira que aumente o consumo, que molde os hábitos, eduque, informe e alguns até conseguem atingir toda a sociedade, ou seja, eles pegam o consumidor pelos olhos, tá certo? Domínio sobre a sociedade. Então, assim, o que é que essa arte acaba provocando, gerando para a sociedade? Para atingir seus objetivos, a indústria cultural utiliza estereótipos, levando as pessoas a acreditarem que aquilo é o melhor modelo de vida. Muitas vezes, a sociedade nem percebe que está sendo manipulada nesse sentido. A gente sabe, né, que hoje refrigerantes faz mal à saúde. Mas eu, como dona de uma indústria de refrigerante, eu quero vender meu produto, né? E para isso eu preciso convencer as pessoas, né, de que esse produto faz bem à saúde, né? Mesmo sabendo que esse produto vai causar algum mal, mas eu tenho que vender meu produto. Então, como é que eu vou convencer o meu cliente, né, utilizando uma propaganda? É igual um bolo. Tá lá o bolo, às vezes o bolo não tá nem bom, mas como é que eu faço? Eu faço toda uma arte, utilizo todos os meios, né? Todos os equipamentos, todo o glacê, o que é que seja, e acabo conquistando o cliente pelos olhos. Enfeito lá o bolo todo bonito, e aí o cliente, ele acaba comprando primeiro pelos olhos, para depois ele aí vai experimentar, vai saber do que é feito, né? Mas primeiro ele é conquistado pelos olhos. Assim a propaganda. A propaganda, ela conquista o cliente pelo olhar,
né? O cliente ele vai em busca daquele produto pelo olhar. E para isso é necessário que aquelas pessoas que estejam fazendo propaganda utilizem recursos, né? Para que conquiste aquelas pessoas, ok? Vamos lá. A indústria cultural no Brasil. No Brasil, devido à desigualdade social, a indústria cultural não apresenta uma homogeneidade, ou seja, não possui uma sociedade de consumo consistente. O principal meio no Brasil de propagação é a televisão, porque a televisão ainda é um dos meios que atinge todos os lares, né, do Brasil. Acredito que a maioria das pessoas tem uma televisão, nem que seja uma pequenininha, mas tem uma televisão e rádio. A maioria da população hoje tem uma televisão e rádio. Então, é um dos meios mais eficazes, né, que atinge toda a sociedade. Vamos lá, dar continuidade. Segundo Adorno, na indústria cultural, tudo se torna negócio. Enquanto negócio, seus fins comerciais são realizados por meio de sistemática e propaganda, exploração de bens considerados culturais. A Escola de Frankfurt. Essa escola foi uma fundação do Instituto de Pesquisa Social de Frankfurt, na Alemanha, isso em 1923. Na década de 1960, esse instituto passou a ser uma escola e teve como teóricos o Theodor Adorno, Marx e entre outros. Aí está, né, os principais fundadores dessa escola. O termo foi usado pela primeira vez, indústria cultural, no livro Dialética do Esclarecimento de Adorno e lançado em Amsterdã. O termo indústria cultural surge a partir da segunda revolução industrial no século XIX, quando se começa a consolidar uma economia baseada no consumo de bens, ou seja, sociedade de consumo. A indústria cultural é baseada no consumo de produtos culturais. Então, assim, a propaganda, né, ela precisa ser bem elaborada, porque ela tem que levar a sociedade para o consumo mesmo, para comprar cada vez mais, entendeu? Então, é por isso que a propaganda, por isso é aí onde entra a arte, né? A propaganda, ela precisa chamar a atenção das pessoas, mesmo que você não precise de um tênis, um exemplo, mas a propaganda, ela te cativou de um jeito, ela te prendeu de um jeito que você não tem como, você no outro dia ir na loja tem que comprar. Não importa se você esteja precisando, não importa. Eu sei que a propaganda, a alma da propaganda é justamente isso, levar a sociedade para o consumo. Imaginário e fantasia. Não sei se vocês já viram, né? Esse rapaz, ele é do Shoptime e ele fala compre, 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 né? Como eu acabei de dizer, a sociedade de consumo. A cultura de massa cria normas e modelos. Por ser estruturada pela lei do mercado, não há imposições, mas há mensagens que incitam ao consumo. Compre porque está bom, compre porque é barato. Não deixe para uma outra oportunidade. A oportunidade é justamente essa. Essa aqui, o que foi que fez? A empresa Bombril, ela pegou, né? Ela pegou a imagem da Mona Lisa, né? E fez uma reconstrução com o rapaz, fazendo a propaganda dos produtos Bombril, né? Isso foi muito falado na época, mas que acarretou o quê? As pessoas fazerem essa ligação e aderirem ao produto que ele estava vendendo. Outra coisa também foi pegar a escultura Diácono e utilizar na venda de pneus, né? De materiais automobilísticos. É você pegar a arte que já existe
e trazer para a sua empresa. Aqui também da imagem de Frida, aonde a imagem, né, leva você ao consumo do quê? Da câmera digital na época, né? Da Samsung, aonde ele vem dizendo que a câmera ela é a melhor e que a imagem fica tão bela quanto a produção de Frida. Outra também foi a de Tarsila, aonde a empresa Boticário pegou essa ideia e utilizou para a venda de produto. Ou seja, é a propaganda utilizando-se da arte que já existe. O rádio brasileiro. A Rádio Nacional, inaugurada em 1936, marcou a radiofonia no Brasil. Em seus quadros, brilhavam os talentos de Carmen Miranda, Ermelinda Borba, Aracide Almeida, entre outros. O rádio possuía um enorme glamour no Brasil. O rádio brasileiro, a partir de 1939, teve início a Segunda Guerra Mundial. E o rádio se transformou num importante veículo para difundir fatos diários e notícias da época, né? Surgia o radiojornalismo, sendo o repórter Ezo um marco dessa época. A TV no Brasil. Telenovelas de grande apelo popular, né? E até hoje a gente vê, né? O que a novela traz de benefícios e malefícios para a sociedade. É pela televisão que existem os programas jornalísticos, né? Como a gente vê até hoje, o Jornal Nacional, o Fantástico, o Globo Repórter. Então, a televisão trouxe sim os benefícios, mas a gente não pode deixar de falar que por trás, né, de certas propagandas, por trás de certos programas, existe sim um apelo popular, uma influência popular, né? Existe também a exibição de filmes e séries norte-americanas. A Rede Globo tornou-se caso na história da televisão mundial. Ela foi ela foi quem lançou, né? Ela foi o início da televisão, transformando-se em uma fonte primária ou a única de informação para milhões de brasileiros. Então, assim, a gente viu que existem dois fatores, né, que fazem a propaganda atingirem a maior massa da sociedade, que é o rádio, né, por estar presente na maioria das casas das pessoas. Quem é que não tem um rádio, nem que seja desse tamanho, em sua casa? E ali houve, sim, programas que trazem bastante informações, mas traz também programas de apelo. A gente sabe que isso existe. A televisão é a mesma coisa. Tem o jornal que passa as notícias, que nos dá informações, mas tem também programas que traz por detrás dos bastidores certos apelos populares que fazem com que a sociedade acabe aderindo àquela ideia, né? Como eu falei, às vezes você não está precisando de um tênis, mas a propaganda faz com que você, né? A propaganda ali enche seus olhos, né? E aí faz com que você, no outro dia, vá para a loja, tá certo? Então, a arte nos meios, né, de comunicação, sim, tendo força, né, para fazendo com que a sociedade acabe aderindo àquela mensagem, tá certo? Então, a atividade é uma atividade simples. Tivemos a semana do folclore, né? E o que é que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês elaborem uma propaganda sobre o folclore, tá certo? Vocês vão elaborar essa propaganda sobre o folclore, faz de conta que você faz parte, né? Aí você faz de conta que você vai lançar a sua propaganda na televisão a respeito do folclore. Como era que você iria elaborar essa propaganda? É a cultura, né,
no meio do consumo, tá certo? Então, vocês vão elaborar essa propaganda e vão postar lá no caderninho. Utilize os recursos que vocês tiverem em casa e postar no privado da Pro. Eu estou aguardando.